Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma vez juntos aqui, Matemática, Professor Alírio, a turminha do 6º ano, não é? Eu espero que vocês estejam apreciando as aulas, possam estar levando isso que vocês estão aprendendo aqui lá para a escola, que vocês possam usufruir, né, dessa oportunidade o máximo possível. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar de divisores de um número natural. Só que antes de eu entrar no assunto, vamos fazer uma revisão daquilo que a gente disse na última aula. Na última aula, nós falamos a respeito do seguinte, que uma pessoa tinha uns quadradinhos que ia colocar em cima de uma malha quadriculada e, falando de quantas maneiras ela poderia desenhar um retângulo usando aqueles 24 quadradinhos. Nós falamos o seguinte, ela poderia colocar com 6 de altura, 4 de largura, ela poderia colocar com 4 de altura e 6 de largura, né, ó. Vamos dizer assim, os valores são os mesmos, né? Mas o resultado é 24. Ela poderia fazer um retângulo com 3 quadradinhos de largura e 8 de altura. Ela poderia fazer um outro retângulo com 3 quadradinhos de altura e 8 de comprimento, tá certo? Poderia fazer um de 2 por 12, poderia fazer um de 12 por 2 e poderia fazer de 1 por 24. Olha quantas maneiras diferentes ela tinha para poder montar um retângulo utilizando-se de 24 quadradinhos menores, tá? Vamos ver então o próximo. O que a gente quer dizer com isso? Aqueles números que estavam lá, né? O 6 vezes 4, 24, 2 vezes 12, né? São os divisores, vamos que eles são os divisores. São múltiplos, a hora que a gente realiza a multiplicação, chegamos no 24. Mas que aqueles números são divisores do 24. Quem são os divisores do 24? O 3, o 6, o 8, o 12 e assim por diante. Nós falamos também na última aula sobre os números primos, né? E números compostos. Quem são os números primos? São aqueles que não têm, só tem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Então tá aqui, ó. Quais são os divisores do número natural 3, né? Ó, são somente 2, o número 1 e o próprio 3. Então nós aprendemos que o número primo é todo aquele número que só tem 2 divisores, o 1 ou ele mesmo. Eu também falei de um outro número para vocês, que é o número 7, também, né? O número 7 também é um número primo, certo? Quando a gente perguntou quais são os divisores do número natural 7, são somente 2, o 1 e o próprio 7. E assim a gente foi falando para vocês a respeito desses números que são primos, né? E só tem 2 divisores. Então, números primos são os números que apresentam apenas 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo, ok? E depois, ainda lá, né, na aula passada, a gente fez uma tabela, né, chamada de crivo de Eratóstenes, né, que foi um matemático, filósofo grego, que viveu antes da era cristã, né, lá, mais antigamente, e ele falou o seguinte, que tinha uma maneira prática de saber quem são os números primos, do 1 até o 50. Então, primeiro a gente tirava o 1, porque o 1 não é número primo. Deixamos o 2, que é o único número par que é primo. Por quê? Porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. E aí, o que a gente fez? A gente riscou todos os outros pares, ó, 4, 6, 8, 10, fomos cortando. Tá. Depois, nós pegamos o 3, a gente sabe que é primo, o 2 e o 3. E tiramos todos os múltiplos de 3, né? 3 vezes 2, 6, já era par. 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 4, 12, bom, esse já era par. 3 vezes 5, 15, né? Depois 18, 21, nós fomos tirando esses números ímpares, que eram múltiplos de 3, não é assim? E depois tiramos os outros múltiplos de 5, alguns aqui múltiplos de 5, e aí restamos com esses aqui que estão com essa bolinha azul. Então são esses os números primos de 1 a 50. Uma maneira mais prática da gente identificar esses números. Para que nós vamos usar os números primos, professor? Né? Nós vamos usar nas próximas aulas para encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Nós vamos precisar deles aqui, tá? Então, de vez em quando, ele vai aparecer na tela aqui para nós os números primos, tá bom? Bom, vamos lá. Você sabe o que são divisores de um número natural? Divisores? Alguém sabe? Sabe? Muito bem. Então vamos lá, ó. Divisores de um número natural são todos os números naturais que dividem esse número. Agora tem um detalhe importante. Resultarão em uma divisão
exata. O que é divisão exata? Vocês lembram? Isso, está escrito aqui, né? Ó, é com resto igual a zero. Então, deu zero, divisão exata. Divisão exata é divisor. Um exemplo, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. O 2 é divisor de 10? É. Por quê? Porque divide o 10 e o resto é zero, ou seja, é uma divisão exata. Vamos ver exemplos? Melhor coisa é exemplo, né? Aqui, ó. 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4, porque 4 vezes 3, 12. Resta 0. Não é assim? Então, o 3 é divisor de 12. Depois, 15 dividido por 3, né? É 5. Então, 3 é divisor de 5? É, porque dá uma divisão exata. 30 dividido por 3 dá quanto? Lá na frente, ó, 10, né? Ó, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 3, 30, resto 0. Professor, o senhor não colocou o número aqui para subtrair, porque a divisão é exata, né? A gente nem acabou colocando. Ó, 36 dividido por 4 dá quanto? Dá 9, porque 9 vezes 4, 36. Resta 0. 24 dividido por 6 dá quanto? 4, ó. 4 vezes 6, 24, né? Divisão exata, tá? Então, 6 é divisor de 24. E por último, 63 dividido por 9 dá quanto? Dá 7. Então, 9 é divisor de 63. Divisores de um número natural são todos os números naturais que dividem um número e o resultado da divisão é exato, ou seja, o resto é 0. Professor, por que o senhor repetiu isso aqui? Porque nós vamos falar, da agora para frente, as próximas aulas, nós vamos falar o tempo todo dos divisores de um número natural, tá bom? Bom, vamos lá. Quais são os divisores de 30? Ou quem são os divisores de 30, né? Vamos ver aqui? Tem lá assim, ó, 30. 30 divide por 1? Divide. 30 dividido por 1 dá quanto? Dá 30, porque 30 vezes 1, 30. Ó, então 1 é divisor de 30. Tá. Depois o próximo, seria o 2. Vamos colocar aqui. 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15. Então, 30 dividido por 2 dá 15. 2 é divisor de 30. Vamos pegar a sequência. 1, 2, quem que é o próximo? 3. Então tá lá. 30 dividido por 3 dá quanto? Dá 10, né? Então, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 3, 30. 30 nada. Então, o 3 também é divisor. Pessoal, tá muito fácil essas contas aí. Calma, nós vamos continuar aqui, ó. 30, né? Quem vem lá depois do 3? O 4. 30 dividido por 4. Opa, agora não deu. Ó, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, muito bem. Quem falou 28? 28 para 30 faltam 2. A divisão é exata? Não. 4 é divisor de 30? Não. Para ser divisor, a conta tem que ser exata. Muito bem. Quem que é o próximo? 5. 30 dividido por 5 dá quanto? 6, ó. 6 vezes 5, 30. Então, o 5 é divisor de 30? É, porque a divisão é exata. Muito bem. Quem vem lá depois do... Ó, 5 é divisor. Quem vem depois do 5? O 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Resto 0. Então, o 6 também é nosso divisor. Quem mais? Vamos mais uma tela. Ó, o 7, o 8 e o 9. Fiz as 3 divisões de uma vez aqui para vocês. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 30 faltam 2. A divisão é exata? Não. 7 é divisor de 30? Também não. Vocês estão entendendo? Sim? Que bom. 30 dividido por 8? 3. 3 vezes 8, 24. 24, para 30 faltam 6. Ó, o resto é sempre menor que o divisor, certo? Então, 8 é divisor de 30? Não, não dá divisão exata. E o 9? 30 dividido por 9 dá quanto? 3. 3 vezes 9, 27. 27 para 30, faltam 3. Restou 0? Restou. Então, o 9 também não é divisor. Então, nem o 7, nem o 8, nem o 9 não são divisores do número 30. Bom, nós temos mais divisor, pessoal, foi até o 9, né? Nós temos mais divisor? Tem, ó, o 10. Quanto que dá 30 dividido por 10? Dá 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, 0. Tem mais, professor? Tem. Tem o 11, ó, 10. 10 é divisor. Tem o 11, tem o 12, tem o 13. Aí vamos seguindo os números. Mas a gente sabe que por 11 não vai dar. Não dá divisão exata, porque 3 vezes 11 é 33, não dá. Por 12, a gente sabe também não vai dar exata. Por 13,
Também não. 14 também não. O próximo número da lista, sabe quem que é? Ele é lá, ó, o 15. É o 15. Então, 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Para 30, nada. É divisão exata? É. Então, nosso amigo 15 também é mais um dos divisores. Vocês lembram quantos números nós colocamos aqui? Quais eram divisores ou não? Quem? O 1. Quem mais? O 2. O 3. O 4. Não, 4 não. O 5. O 6. Depois, quem mais? O 10 e o 15, não é? Vou dar uma dica para vocês. O maior divisor de um número, presta atenção, os maiores divisores são a metade dele, ó, no caso aqui 30, a metade 15, e depois de 15, professor, tem algum divisor que vai dar o resultado exato? Não. O próximo divisor de 30 depois do 15 é o próprio 30, porque nós chegamos na metade. Então, chegou na metade, metade para frente não tem mais divisor. Para dar a conta exata, não. Certo? Então, o próximo divisor é o próprio 30. 30 dividido por 30 vai dar 1. Ok? Então, tá lá, 30. Vamos... como eu devo indicar, então, os divisores de um número, né? Qual seria, então, a maneira correta de escrever isso aqui, de demonstrar isso num exercício? A gente coloca assim, ó, o D maiúsculo, que representam divisores, o número em questão, no caso nosso, o 30, ó, entre parênteses, igual, abre-se as chaves, lembra das chaves? Aqui, ó, abre a chave e colocamos, ó, o 1 é divisor da conta exata, da resultado exato, a divisão, o 2 é divisor, porque vai dar 15, o 3 é divisor, porque vai dar 10, 30 dividido por 5 vai dar 6, 30 dividido por 6 vai dar 5, 30 dividido por 10 vai dar 3, 30 dividido por 15 vai dar 2. Reparem bem, chegamos na metade. Da metade para frente, o próximo divisor é o próprio número. 30 divide por 30 também. Então acompanha comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número 30 tem 8 divisores. Ou seja, qualquer um desses 8 que eu fizer a conta, o resultado da minha divisão será 0. Ou o resto é 0. A divisão é exata. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Escrevemos a letra D maiúscula e colocamos o número entre parênteses. Depois escrevemos o igual, colocamos o igual e abrimos as chaves. E por último, escrevemos os números em ordem crescente, separados por vírgulas, tá lá, vírgula, e no final a gente fecha as chaves. Essa é a maneira correta de representar os divisores de um número. Ok? Bom, vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que falar para vocês. O maior divisor de um número natural é quem? É ele mesmo, ó. O maior divisor de qualquer número é o próprio número, tá lá, ó, 30, tá? O menor divisor de um número natural, ó, sempre vai ser o número 1. Qualquer número divide por 1. Então, o 1 é sempre o menor divisor. E o maior divisor é o próprio número, tá bom? E mais uma observação, ele fala assim para nós, ó. Os divisores apresentam também uma regularidade, né? Está falando aqui, veja a seguir. Regularidade, professor, o que é isso? Eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, os divisores de 30, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Primeira regularidade, repare aqui para você ver, ó, 1 e o 30. Quanto que dá 1 vezes 30? 30. Vamos pegar agora o segundo e o penúltimo, ó. O segundo e o penúltimo, 2 com 15, ó. 2 com 15. 2 vezes 15, quanto dá 2 vezes 15? 30 também. Ué, a pessoa não sabia disso não. Chama-se regularidade. Então, existe uma regularidade entre os seus divisores. Quem que é o próximo da lista? O 3 com 10. Vamos fazer essa continha, ó. 3 com 10. 3 vezes 10? 30 de novo. E depois, os dois do meio. 5 vezes 6. 5 vezes 6? 30 novamente. Então, isso chama-se regularidade dos nossos divisores, tá? É uma coisa à parte para vocês entenderem. Isso aqui é só para vocês entenderem. A gente não vai ficar fazendo essas contas aqui sempre. É só para a gente ter conhecimento, tá bom? Determine os divisores de cada um dos números abaixo. Vamos lá. Quem são os divisores de 12?
Agora você já sabe, a gente coloca divisor de 12 igual, abre as chaves e vamos escrever. Quem são os divisores de 12? O 1 é divisor de 12? Sim. O 2? O 2 também, né? 12 por 2 dá 6. O 3? Dá também. 12 por 3 dá 4. O 4? 12 por 4 dá 3. O 5? Não, 5 não. O 6? Ó, o 6 também é divisor, porque 12 por 6 vai dar 2. Já tem 5. E depois do 6, nós já chegamos na metade, né? Depois do 6 é o próprio 12. Então, o menor entre eles, 1. O maior entre eles, o 12, tá? Então, tá aqui, ó, né? A dúvida do nosso coleguinha lá. Então, quais serão os divisores? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6. Chegamos na metade. E o próprio 12. O maior divisor é o próprio número. E o menor divisor é o número 1. Difícil? Não, mas a gente tem que treinar, não é mesmo? Vamos treinar com 15? Quem são os divisores de 15? Vamos ver quem sabe em casa aí. Quanto? 1. Quem mais? Divide por 2? Não, 2 não, porque ele não é par, né? É número ímpar. Divide por 3? Sim, por 3 dá 5. Por 5 ele divide? Também. E depois de 5? Não. 6, 7, já passamos da metade. É o próprio número. Então, os divisores de 15 são 1, 3, 5. Não chegamos na metade porque não é par. Mas depois do 5, ó, é o próprio 15. Quem são os divisores de 24? Esse tem bastante, não tem? Tem. Vou escrever aqui para nós, ó. Olha, carreira de número aqui para nós falar. Então, divisor de 24, divide por 1? Sim, qualquer número divide por 1. Depois, 24 é par, né? Então, divide por 2, dá 12. 24 divide por 3? Sim, dá 8. 24 divide por 4? Sim, dá 6. 24 divide por 6? Sim, dá 4. 24 divide por 8? Dá 3. 3 vezes 8, 24. 24 divide por 12? É metade dele, não é metade? 12 não é metade de 24? É. E depois da metade? Aí a gente já pula para o próprio número. Então, 24 também é divisor de 24. Ana faz doces para vender, tá? E ela fez 24 brigadeiros e 36 cajuzinhos. Determine qual das embalagens abaixo seria ideal para colocar seus doces, de modo que a divisão fosse exata. O que significa isso? Eu estou procurando um número que divide os brigadeiros e cajuzinhos, mas que seja um número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Dúvida, né? Vamos fazer o desenho aqui, ó. Divisor de 24, divisores de 36, tá? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, né? 3 vezes 4, 12, tá? Então tá lá, 12. Depois do outro lado, a outra embalagem. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Bom, ela tem que escolher uma dessas duas embalagens, né? Só pode escolher uma. A pergunta é, ela vai escolher aqui cabem 12 docinhos ou aqui cabem 16 docinhos? Eu tenho que entender que a divisão é exata, não pode sobrar doce. Então eu tenho que achar um número que ou 24 é divisível por 12, 24 é divisível por 16, 36 é divisível por 12, 36 é divisível por 16. Vamos entender isso. O número que eu procuro aqui dessas caixinhas, ele tem que ser divisor de 24. Vamos pensar, 12 é divisor de 24? É, ó, é metade. Quanto dá 24 dividido por 12? 2. Então, vai precisar duas caixinhas para os 24 doces. E os outros 36 doces, que são os cajuzinhos? Se eu dividir por 16, vai dar divisão exata? Não. E se eu pegar 36 e dividir por 12, vai dar quanto? Vai dar 3 caixinhas, ó. 3 vezes 12, 36. Então, 12 é divisor de 24, 12 é divisor de 36. Então, essa é a melhor caixinha, ou essa é a melhor embalagem que ela deve escolher, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é a melhor embalagem. Certinho? Nota 10 para quem acertou, tá bom? Bom, hora de revisar. Então, resumo da nossa aula, tá? Na aula de hoje você aprendeu mais sobre divisores de um número natural. Verificou que os divisores são aqueles que dividem um número natural e a divisão tem que ser exata, ou seja, o resto é zero, tá? E falamos também, descobrimos que temos um modo correto, né, de escrever. Por exemplo, quem são os divisores de 8? Igual, abre chaves, colocamos os divisores lá dentro, fechamos a chave. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula e tenham todos bons estudos.